Obrigado, Maringoni. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia. Uma satisfação, uma honra estar aqui dialogando com você e logo mais com o Pedro Paulo. Pedro Paulo, vamos embarcar já. Pedro Paulo Zaluti. Eu falo certo? É Zaluti mesmo? Bastos? É Zalu, na verdade. Zalur? É Zalu. O correto seria Zalu, Zalu Bastos, né? Porque é libanês. Tá. Então, lá eles cortam o T. Às vezes, Zaluf. O TH fica mudo, então. Zalu. No Brasil, muitas vezes, ele é trazido para Salu, né? Quando você fala Salu, é esse sobrenome, na verdade, aportuguesado. Legal. Que bom que você está aqui, que pôde aceitar esse convite. Maringoni, eu te chamei agradeço aqui... muito, Mauro. Agradeço muito estar aqui. Muito honrado. Eu te chamei, primeiro porque a gente é amigo, primeiro que eu sou seu admirador, seu fã, e quero render uma homenagem ao Maringoni, sabe, Pedro Paulo? E aí, para que ele abra o diálogo contigo. É o seguinte, olhar para o governo Dilma é um tabu na esquerda brasileira. Né? É um tabu. Fazer críticas a Dilma é um negócio, ui, pelo amor de Deus. As pessoas que ousam na esquerda brasileira fazer qualquer crítica à política econômica de Dilma foram execradas ao longo dos últimos anos. Eu entendo. Logo depois do golpe contra Dilma, era um pecado, e não era venial, era um pecado mortal fazer qualquer crítica a Dilma, afinal, foi derrubada por um golpe, foi injustiçada, mas eu espero, que a gente já tem uma certa distância, né? Vai fazer 10 anos o golpe contra Dilma, já 8 anos. Espero que as paixões estejam arrefecidas e que haja espaço, então, para uma avaliação, nunca uma avaliação que esteja desprovida do aspecto emocional, mas que seja menos apaixonada do que no passado, que nos exigia quase que um alinhamento automático. E aí rendo minha homenagem ao Maringoni, porque foi o primeiro a dizer que o governo Dilma foi o segundo governo Dilma, um governo de corte neoliberal e a denunciar a nomeação do ex-diretor do Bradesco. Como é que era o nome dele mesmo, Maringoni? Agora, Joaquim Levy, como ministro da Fazenda, representou uma traição a toda a campanha que ela havia promovido, que era uma campanha para vencer a direita, para derrotar o neoliberalismo, para derrotar o fiscalismo, e ela acabou entregando o governo dela ao Bradesco, aos financismos e ao neoliberalismo. Então, estou te chamando primeiro por conta dessa homenagem, e tem a ver com o artigo do Pedro Paulo, que ele faz exatamente esse histórico detalhado da evolução do fiscalismo no interior da esquerda brasileira, e mais especificamente do PT e dos seus governos, até agora, Lula 3. Então, é uma homenagem a você, convidado para cá, viu? Minha solidariedade a você, que apanhou. Pedro Paulo, a gente participa de uns grupos juntos, Maringoni e eu. O que esse sujeito apanhou ao longo dos anos pela sua posição corajosa, está aí. Mostrou quem tinha razão. Mauro, bom dia. Primeiro, bom dia, Pedro Paulo. É uma satisfação imensa estar aqui. Eu sou um admirador seu. Mauro, eu não fui o primeiro. Muita gente fez. O próprio Pedro Paulo criticou o governo Dilma. E eu organizei em 2017 um livro pela Boitempo, pela Fundação Lauro Campos, no qual o Pedro Paulo comparece com um artigo brilhante chamado 5.000 Dias, o Brasil na Era do Lulismo, que a gente já naquela época, ou seja, há 7 anos, tentava entender qual tinha sido a opção, não só do governo Dilma, mas do governo Lula I, já era um governo de austeridade séria. E desde 2011, e isso eu queria conversar com o Pedro Paulo, com nuances em maior ou menor grau, a gente vive sob um regime duro de austeridade fiscal, de ajuste fiscal, que se tornou não uma política pontual de você dar uma ajustada aqui, corrigir rota e continuar tocando uma política econômica desenvolvimentista, expansionista, mas o ajuste fiscal se tornou em si um programa de governo, um método de governar, sempre com o freio de mão puxado, primeiro na área fiscal e na área monetária também, quer dizer, os dois caminham juntos. Então, é uma satisfação fazer esse diálogo aqui com esse artigo brilhante do Pedro Paulo, publicado há poucos dias. Legal. Pedro Paulo, conta... Chega mais a querer muito te ouvir, muito mesmo. Fala. Tá. Olha, Mauro, eu considero
é muito importante a gente discutir, sem dúvida nenhuma, também tanto as opções quanto os limites, não é? Porque muito esse debate a respeito da caracterização do governo Lula atual, muitas vezes não separa aquilo que, digamos, é opção deliberada e aquilo que é um limite estrutural colocado pela estrutura do capitalismo brasileiro e pela relação de forças que expressa politicamente no Congresso Nacional, não é? E eu acho que a gente, no fundo, tem que combinar as duas coisas, tanto entender aquilo que é, de fato, opção, quanto aquilo que é, de fato, limite. Eu considero, assim, que a crítica na esquerda, ou a posição na esquerda, não estou discutindo, claro, as interpretações de direita em relação ao terceiro governo Lula. Eu acho que elas se diferenciam, basicamente, entre aquelas que consideram que tudo é opção, né? Quer dizer, que o governo tem uma grande margem de manobra para tomar suas decisões, independentemente de determinados limites estruturais. No polo oposto, tudo é restrição, quer dizer, aquilo que o governo eventualmente realiza, que a gente considera criticável no campo da esquerda, o que é impopular, na verdade, não é exatamente porque o governo gostaria de fazer, mas porque foi obrigado a fazer, então a restrição digamos, quase que absoluta. Eu acho que a nossa posição, uma posição mais refinada do ponto de vista analítico, seria fazer um balanço entre o que é opção e o que é restrição, tá? Falando com base nisso, Mauro, eu diria que eu tendo a discordar das teses que afirmam, eu até assisti aqui recentemente a presença do Jones Manuel com vocês, e também o Gilberto Maringoni era um anfitrião, fez excelentes perguntas, como sempre, né? Que simplesmente caracterizam o governo Lula, o terceiro governo Lula, como um governo neoliberal, não é? Porque me parece, eu acho que isso considera primeiro que parece que tudo é opção e, por outro lado, acho que desconsidera aquilo que são as finalidades da política pública e aquilo que são meios e restrições à execução dessas finalidades. Eu acho que a gente tem que fazer essa separação. Por exemplo, eu não acho que o governo Lula, como um todo, tem um programa neoliberal, não é? Um programa de ampliação do investimento público não pode ser considerado neoliberal. Um programa de elevação do salário de base para redução das desigualdades intersalariais. Um programa que ainda não foi inteiramente executado, mas que envolve uma progressividade da tributação direta, ou mesmo a introdução de determinados elementos de progressividade na tributação sobre o consumo, não é? Que envolve, por exemplo, a tributação com IPVA de vários automóveis, inclusive iates, barcos de luxo, e, ao mesmo tempo, a desoneração da cesta básica e o cashback para a população mais pobre. Mesmo as políticas digamos, de reconhecimento das desigualdades produzidas historicamente na prática concreta do capitalismo brasileiro, né? Então, eu estou falando não apenas das desigualdades salariais e sociais, o que envolve não apenas tentar aumentar o salário mínimo, mas também buscar tender a relações de trabalho numa situação mais favorável para os trabalhadores, mas também aquelas opressões culturais de ordem histórica, como as opressões vinculadas tanto a gênero quanto à raça. Quer dizer, há várias políticas do governo que estão orientadas, a gente não pode chamar isso de neoliberal, porque elas são contra a definição, de acordo com o suposto mérito individual da posição que as pessoas têm que ocupar na escala social, em função de uma suposta igualdade de condições que teria sido determinada pela posição inicial de concorrência entre os indivíduos. Na verdade, se você reconhece que não há essa igualdade inicial, você reconhece que há um conjunto de desigualdades históricas, você tem que combater também essas desigualdades históricas com um conjunto de políticas públicas que envolvem algum grau de redistribuição de recursos para amparar, digamos, a redução das desigualdades raciais, de gênero e as sociais. Então, eu considero, analisando tudo isso, não dá para deixar de distinguir o governo Lula
nas suas buscas de finalidades e seus programas, da tentativa de execução de determinados programas, daqueles governos concretamente neoliberais no Brasil. Tanto o governo Bolsonaro, neoliberal e neofascista também, quanto o governo Temer. Agora, por outro lado, também não dá para dizer que tudo que o governo realiza do ponto de vista de restrição à execução de determinadas políticas cujas finalidades não são finalidades neoliberais, são apenas restrições determinadas de fora para dentro, digamos assim, e que, digamos, elementos ou parte do governo não tenham responsabilidade em determinadas opções, em determinadas escolhas que foram, de fato, realizadas. E aí, eu acho que nós concordamos todos, tanto mais à esquerda, nessa interpretação, Jones Manuel, quanto o Maringoni, quanto eu, que o regime fiscal sustentável, inclusive a professora Leda Paulani, né, que esse artigo que você fez referência, todos concordamos que o regime fiscal sustentável é uma limitação estrutural, de ordem estrutural, para a implementação de programa neoliberal, não neoliberal, né? E que, inclusive, o arcabouço fiscal, tal como estruturado atualmente, ele exige, ele provoca determinadas contradições que podem ser resolvidas, seja na forma de um relaxamento do próprio arcabouço fiscal, ou das metas de definição do resultado fiscal para os próximos anos, ou ser resolvida com a implementação de reformas institucionais de base neoliberal. E a gente não pode deixar de reconhecer que há elementos no governo, e em particular no Ministério da Fazenda, que sistematicamente, no Ministério da Fazenda ou no Ministério do Planejamento, que sistematicamente, diante de uma contradição entre o arcabouço fiscal e as finalidades de política pública não neoliberais, tende a escolher a defesa do arcabouço fiscal e defende, a partir disso, a execução de uma política neoliberal, de reformas institucionais neoliberais, de maneira a conciliar as duas coisas, certo? Eu faço referência, por exemplo, a vários comentários que foram feitos, entrevistas da imprensa por membros do Ministério da Fazenda, da necessidade de repensar os pisos constitucionais para a saúde e para a educação. Porque esses pisos são absolutamente inconciliáveis com o regime fiscal permanente, com o novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal, digamos, é claro que é um limite. Agora, uma questão é você aceitar esse limite e, eventualmente, implementar o programa que esse limite exige, ou então fazer uma crítica dele e buscar transformá-lo. Né? E eu considero também uma outra questão que é importante, que recentemente foi levantada, colocada à baila, a questão que, inclusive, o próprio ministro da Fazenda levantou, junto com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a respeito da vinculação da contribuição mínima do sistema de previdência social, que é o salário mínimo, e a vinculação dessa contribuição mínima com a política de elevação do salário mínimo ao longo do tempo. Porque a gente sabe, se o salário mínimo aumentar no mesmo ritmo do PIB real, ou eventualmente até mais do que o PIB real, a boa parte dos benefícios da Previdência Social vão crescer a um ritmo muito maior do que o teto de crescimento dos gastos que o regime fiscal sustentável admite. Então, isso vai forçar uma redução dos outros gastos. Isso já está acontecendo, como a gente escrevi isso no ano passado. Esse ano, está tendo uma elevação muito maior do que imaginada dos benefícios previdenciários, muito menor do que imaginada do benefício de prestação continuada por causa do crescimento do emprego e do seguro-desemprego, também por causa do crescimento do emprego, mas muito maior das contribuições previdenciárias. E isso vai impor um limite muito sério para execução de outras políticas. Além do que, digamos, não apenas esse item de gasto que não está, digamos, limitado pelo regime fiscal sustentável, mas que há propostas do ministro da Fazenda e da Simone Tebet de passar a limitá-lo, retirando essa vinculação das contribuições previdenciárias e do salário mínimo, mas também as expectativas de receita que tinham sido definidas
para definir uma meta fiscal de déficit zero esse ano, então, também vão ser frustradas, né? E vão ser frustradas em provavelmente 0,8% do PIB, certo? Então, se você tem um grande aumento de despesas obrigatórias e, ao mesmo tempo, uma frustração das despesas, mesmo que você não tivesse a frustração das receitas, não é? Você já teria que controlar determinadas receitas que são discricionárias. Mas, uma vez que você tem as duas coisas, tanto um crescimento de despesas obrigatórias, vinculadas sobretudo às contribuições previdenciárias, quanto uma frustração das receitas tributárias, o impacto que isso tem sobre a execução do orçamento é muito, muito, muito sério. E a gente tem que, na verdade, lutar contra o arcabouço e não continuar defendendo o arcabouço. Acho que esse é o grande ponto. Pedro, acho interessante isso que você traz, só traduzir um pouco para a linguagem mais do terreno da política, mas que tem a ver com a economia política e a política econômica, você trata essa questão, né? O limite, o que é o limite? Na linguagem política cotidiana, quando você está falando limite, você está falando o que se vulgariza, eu chamar correlação de força, né? Então, é obrigação por conta da correlação de força. E aí, a decisão política que não necessariamente está vinculada ao limite. Minha questão para você é se, vamos dizer assim, a margem de decisão de corte neoliberal não é, talvez, superior um pouco ao que você atribui. Ou seja, que o limite seria menor, ou seja, a necessidade de decisões vinculadas à correlação de força talvez fosse bem menor do que aquilo que o governo argumenta. Digo, por exemplo, quando foi enviado a PEC do início do governo Lula, eu acho que aí tem um pouco que é mais realismo que o rei, né? A PEC enviada para o Congresso era a PEC que mantinha o limite do teto de gastos e que mantinha o congelamento dos pisos da saúde e educação. Isso foi o que o governo Lula mandou. Quem tirou isso foi o Senado. Foi a direita no Senado, foi o MDB no Senado, foi o Renan Calheiros que articulou essa saída. Então, me parece que havia uma visão de limite, vamos dizer assim, da correlação de forças naquele momento que não correspondia. A correlação de forças era melhor do que aquilo que o governo Lula, ou pré-governo Lula, a área econômica aceitava. Segundo, logo depois, o ministro da Economia, Fernando Haddad, no momento do reajuste do salário mínimo, ele se posicionou nos bastidores contra o reajuste real do salário mínimo. Ele defendia o reajuste pela inflação e postergou ao máximo o anúncio do novo salário mínimo nessa batalha interna. Então, acho que é outro elemento em que me parece que assim, nós precisamos ver um pouco qual é a zona do limite e qual é a zona da opção política e de política. E agora, concordo inteiramente. Mais recentemente, a gente teve essa surpresa. Simone Tebet, que vinha aparecendo como alguém no limite, para ficar nessa palavra, a esquerda do Haddad, né, como mais desenvolvimentista do que o Haddad, nas últimas semanas rasgou a fantasia e quase que tirou o ponte para o futuro da gaveta, né, e vai fazer a proposta radical, que é essa, da desvinculação do reajuste das aposentadorias e benefícios previdenciários do salário mínimo, de fim dos pisos de saúde e educação, inclusive com uma proposta concreta que é jogar para dentro do piso da educação o Fundeb, que na prática acabaria com o piso constitucional da educação. Então, não sei, me parece que essa avaliação entre o que é limite efetivo, dado pela realidade, pela correlação de forças, e o que é decisão, é uma discussão importante para caracterizar o quão neoliberal ou desenvolvimentista é esse governo, né? E principalmente quão neoliberal é o Ministério da Fazenda, porque o Ministério da Fazenda é que, digamos, define o ponto de veto para a execução dos demais programas que não sejam neoliberais dentro do governo. Então, existe sempre esse balanço de forças, inclusive dentro do governo, entre os ministérios mais voltados à implementação de finalidades de proteção social ou de estímulo ao desenvolvimento econômico e social sustentável, de um lado, e de outro lado, os limites que servem, de certo modo, inclusive eu concordo com você, para implementar e dar um álibi para a execução de uma agenda que é neoliberal.
né? E eu complementaria, inclusive, esses pontos que você colocou, são pontos que eu levantei em alguns artigos, né? Exatamente essa questão do limite para elevação do salário mínimo e, de fato, a não eliminação, na primeira proposta da PEC da transição, do teto de gastos, né? Que envolveria, basicamente, uma suplementação igual ao gasto com Bolsa Família, não é? Mas a própria definição, digamos, Mauro, do limite para gastos dentro do arcabouço fiscal é muito baixa, e isso foi definido pelo governo. Esse valor de 70% não foi imposto pelo Congresso. 70% das despesas em relação à variação no período anterior das receitas, né? O governo poderia simplesmente dizer, olha, estou postergando aqui o ajuste ao longo do tempo, mas ele vai acontecer, definindo, por exemplo, o valor de 95%, né? Dizendo que pode dizer assim, olha, a gente eventualmente considera que é impossível, do ponto de vista da correlação de forças, assegurar até um equilíbrio. Vamos colocar, então, 95%. E, a partir daí, você negocia. Mas você poderia também ter, por exemplo, proposto muito mais liberação de investimentos, não é? Porque, inclusive, o presidente Lula, na época lá da discussão da PEC da transição, fazia exatamente o debate sobre se os investimentos, aqueles que podem orientar o desenvolvimento do país e oferecer proteção social, se eles podem ser realmente considerados como itens de gasto. Se eles não são exatamente, digamos, uma garantia de que, no futuro, inclusive, a gente possa crescer mais e melhor, de maneira até a conseguir mais arrecadação tributária no futuro. E esse debate não foi feito, não é? Então, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que separar as duas coisas, porque não dá também para caracterizar, eu acho, o conjunto do governo como neoliberal. Não dá para dizer que tem conflitos internos no governo a respeito disso, né? Agora, por outro lado, no momento da gente fazer a análise, a gente tem que, ao mesmo tempo, separar os elementos pragmáticos da análise e os elementos objetivos da análise, não é? Porque, por exemplo, se você fizer uma análise que alega que tudo são limites, tudo é limite estrutural, tudo é limite da correlação de forças. Então, até o Ministério da Fazenda fez tudo o que era possível, não é? Dentro dessa correlação de forças. Então, tudo que, eventualmente, ele executou no sentido de limitar com regras neoliberais, a execução de um programa neoliberal do conjunto das outras pastas do governo, tudo isso foi só uma imposição da correlação de forças e do Congresso. Não tinha nada, absolutamente nada que você pudesse fazer. Eu acho que esse tipo de visão, digamos, é uma visão que acaba legitimando e ela digamos, ela retira força emancipatória do próprio bloco e, digamos, busca resolver as contradições no próprio bloco e no próprio governo de uma maneira conservadora e não de uma maneira a romper, mesmo que na margem, alguns desses limites, entende? Porque se a gente não fizer pressão, fazendo crítica daquilo que é opção e fazendo crítica, inclusive, da opção de aceitar a correlação de forças sem buscar tensioná-la, sem buscar testá-la, sem buscar aumentá-la, você, digamos, está oferecendo um álibi para aqueles que consideram que, basicamente, você pode recorrer à ideia de que existe essa correlação de forças para aceitar uma pauta conservadora e uma pauta neoliberal, não é? Porque se o governo está sujeito a uma correlação de forças, inclusive no campo do debate ideológico, não é? Mas se você considera que tudo que o governo está fazendo pelo nosso campo é o máximo que ele poderia fazer, você vai deixar inteiramente toda a pressão para o campo da direita. Então, o governo vai estar sempre respondendo à necessidade de responder e conciliar com as pressões que vêm da direita. Quando a gente sabe que existe, sim, uma margem de disputa interna, né? Existe uma margem de disputa interna, por exemplo, para discutir qual vai ser o ajuste do salário do funcionalismo. Qual vai ser o volume de recursos que vai para a educação? Existe um limite para dizer, olha, no teto constitucional da saúde e da educação, ninguém mexe. Na vinculação do salário mínimo e os benefícios previdenciários, ninguém pode mexer. A gente não pode aceitar que isso, digamos, é uma pedra de toque,
um limite estrutural absoluto colocado pela correlação de forças e abandonar, do ponto de vista pragmático, a disputa pelas opções, pelas soluções. Está claro? Porque isso não está dado. Não está dado. Né? Inclusive, isso é demonstrado no fato de que, por conta das pressões, o Ministério da Fazenda foi forçado pelo presidente Lula e pela correlação de forças dentro do governo e na sociedade a modificar as metas de resultado fiscal para os próximos anos. Não é? Fez isso em 15 de abril. Então, ao invés de você ter uma elevação gradual de 0,5 ponto percentual do PIB no resultado fiscal até 2028, você vai ter basicamente uma reprodução do déficit zero para o ano que vem e uma elevação muito gradual até 2028, por conta da pressão. Isso ocorreu por conta da pressão, certo? Então, a gente tem que manter a pressão. Esse é o impacto, digamos, pragmático, independentemente da objetividade. A gente tem que fazer uma análise objetiva, a gente tem que fazer uma análise que, do ponto de vista do debate público, esteja também preocupada com o efeito pragmático das nossas análises sobre os movimentos sociais, sobre a correlação de forças. Entra na conversa. Oi, Pedro. Eu queria conversar com você o seguinte: você fala que é difícil considerar o conjunto do governo como neoliberal. Claro, porque o governo brasileiro se a gente tratar como um ente, ele é um ente extremamente complexo, com incidência em cada estado da federação, em várias áreas, são interesses locais, interesses localizados, interesses gerais que vão conformar o governo. Mas existe sempre um vetor organizador no conjunto da política do governo, que é uma resultante. Se a gente pensasse num paralelogramo de forças, você pode estabelecer qual é o vetor. O governo Fernando Henrique, por exemplo, era um governo claramente neoliberal, o governo das privatizações, o governo do tripé macroeconômico, o governo da âncora cambial, enfim, não preciso falar muito. Mas no governo Fernando Henrique, houve uma série de medidas que eram medidas de Estado progressistas. A quebra de patentes dos medicamentos de AIDS, por exemplo, a universalização na política do Paulo Renato do ensino fundamental, na área política, a Comissão de Mortos Desaparecidos, toda a política de direitos humanos a cargo, numa parte do governo do Paulo Sérgio Pinheiro, que é uma figura indiscutivelmente progressista. Enfim, uma série de políticas focadas, a gente podia dizer, olha, existe um vetor principal no Ministério da Fazenda, mas o Ministério do Planejamento com o Serra era uma espécie de contraponto durante um certo tempo disso. Mas era um governo cujo vetor era neoliberal. Eu concordo com você. Não só o governo é complexo, como o tempo político é o tempo de embate, é o tempo de disputa. Isso está em jogo no governo Lula. Mas o governo Lula, aos poucos, ele se conforma como, na política também, com vários sinais conservadores preocupantes. A questão dos militares, do golpe de 64, a questão do João Cândido, a questão das concessões que são feitas a essa campanha publicitária que parece que saiu do ar, fé no Brasil, etc. e tal. Mas me parece que o vetor, e você, na sua fala, pelo que eu entendi, confirma isso, o vetor organizador está no Ministério da Fazenda. Ou seja, existe uma série de conflitos, mas o vetor... Mas eu quero pegar algo concreto, já que a gente está falando de pragmatismo, como é que esse vetor vai se colocar. A gente está com uma crise no Rio Grande do Sul, que vai demandar uma ação do Estado muito forte, muito incisiva e muito imediata. Você acha que a política do governo de recuperação do Rio Grande do Sul pode configurar um acirramento desse conflito interno ao governo e nos dá a expectativa de que, mesmo no Ministério da Fazenda, essa senda liberal, porque aí me parece que é importante, essa senda liberal no Ministério da Fazenda, possa, de alguma maneira, se flexibilizar? Eu acho que sim, Maringoni. Eu diria assim que, inclusive do ponto de vista fiscal, a execução da política em 2023 não foi neoliberal, né? Sim, em parte, exatamente por conta da correlação de forças lá e a briga que o Lula fez no final de 2023, isso, né? Isso. Né? E por 2022, PEC da transição. Exatamente, isso. No final de 2022 é a PEC da transição. A PEC da transição. A PEC da transição. A PEC da transição, ela permitiu a execução de vários programas, a retomada de vários programas que não são neoliberais, né? Sem dúvida nenhuma.
de fato, por conta dessa correlação de forças. O que a gente está vendo, na verdade, é 2024, é o primeiro ano da execução do regime fiscal, não é? E ele, sem dúvida nenhuma, se mantido do jeito que está, ele vai representar não apenas um limite para a execução de políticas não neoliberais ao longo do tempo, mas ele vai impor uma política neoliberal de novas reformas institucionais para conciliar, digamos, determinadas regras de gasto que não estão nesse limite de 70% do aumento das despesas em relação às receitas, conciliar isso com o arcabouço fiscal. Particularmente, essas 3 questões que a gente discutiu, que são importantíssimas para uma política de proteção social, de redução das desigualdades, que é a política vinculada aos pisos constitucionais da saúde, da educação e a vinculação do salário mínimo com os benefícios do sistema de previdência social, né? Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, Maringoni, veja, a gente não coloca... muitas vezes a gente também só enfatiza aqueles elementos que envolvem essa direção neoliberal, mas se a gente não estivesse fazendo a crítica ao arcabouço fiscal, muito provavelmente o governo não teria procurado, por exemplo, algumas aberturas, algumas brechas para gasto. Eu diria, por exemplo, no final do ano passado, os precatórios. A antecipação do pagamento dos precatórios tem um elemento anticíclico importante. É claro que ele não é, digamos, o mais progressivo, porque muita gente que está recebendo precatórios tem precatórios muito elevados, né? Mas tem muitos funcionários públicos e pequenas empresas que estão recebendo precatórios, e isso tem um impacto progressivo, não é? Então, é uma maneira, digamos, de executar uma política que busca encontrar uma brecha dentro do limite estrutural, não é? E eu diria também, mesmo agora, recentemente, essa busca de antecipação, por conta do aumento das receitas, essa antecipação da autorização de gasto para cima de 1,7% até 2,5%, né? Porque pelo crescimento das receitas do ano passado, o gasto poderia aumentar 1,7%, mas acabou de ser votada uma legislação a partir do qual esse crescimento excepcional da arrecadação no primeiro bimestre pode autorizar uma execução orçamentária de até 2,5%. Isso também é uma brecha em relação ao arcabouço. De certo modo, a própria mudança das metas é uma brecha em relação ao arcabouço. E a gente... Então, eu estou querendo dizer isso para dizer que isso tudo está em disputa dentro do limite estrutural que é neoliberal, concordo plenamente. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, a emergência climática coloca a principal tensão, porque, de certo modo, a pobreza e a fome era a principal tensão para a reprodução, digamos, radical do programa neoliberal há 20 anos atrás, né? Então, o programa de elevação do salário mínimo, de incentivo à formalização do emprego, de elevação dos benefícios de prestação continuada em função do salário mínimo, e o programa Bolsa Família, digamos, reduziram radicalmente esse drama histórico da sociedade brasileira, não é? E também as políticas vinculadas à abertura. A gente na universidade pública, Maringoni, a gente sabe que há 20 anos atrás era minúsculo a participação dos negros na universidade pública, né? E havia muito mais homens que mulheres na universidade pública. Isso mudou muito de 20 anos para cá, e isso é fundamental não apenas para atacar desigualdades raciais, mas como elas se cruzam. A desigualdade racial é o resultado da forma como o capitalismo brasileiro se constituiu. Então, atacar a desigualdade racial também é atacar a desigualdade social. Uma coisa não é separada da outra, não é? Então, você teve, digamos, um conjunto de bandeiras há 20 anos atrás que eram os limites do neoliberalismo. Uhum. Né? Digamos que, diante de determinadas condições, e foram abertas, executou um programa como o PAC e esse conjunto de políticas de atendimento a demandas de proteção social e de resolução de desigualdades históricas. O limite hoje não é só esse. Não é só isso. Acho que o principal limite para a execução do programa neoliberal, não só no Brasil, mas no mundo, é emergência climática. É emergência climática. Não é? Porque é absolutamente impossível resolver a emergência climática com mecanismo de mercado. Né? E formas de financiamento que vêm com base nas empresas. Então, eu me lembro até que a Naomi Klein escreveu um livro há quase 10 anos atrás, né? Isso muda tudo. Né? This changes everything. Eu não sei como é a tradução no Brasil, mas mudava tudo. Porque, basicamente,
você era obrigado a realizar uma política de ampliação do investimento público em larga escala para tornar as sociedades, as infraestruturas da vida social, adaptadas à mudança climática, à emergência climática. Isso cada vez se torna assim, não é? Então, quer dizer, agora você liberou pelo menos 50 bilhões, né, do orçamento público, com políticas emergenciais, e provavelmente você vai liberar mais. É capaz que você libere quase 1% do PIB, tá? Em gastos que não vão passar pelo arcabouço fiscal. Isso é bastante coisa, não é? E cada vez mais será assim. E a gente tem exatamente que, digamos, abrir essa janela, usar essa janela de oportunidade, que não é uso oportunista, não é? Mas porque a correlação de forças e a conjuntura está, digamos, dizendo para a gente que é preciso realizar um enorme programa de investimentos públicos para assegurar tudo pode mudar, exatamente esse livro, né? Para executar uma adaptação da infraestrutura a esses eventos climáticos extremos e ao impacto que isso vai ter sobre a agricultura e a vida urbana de uma elevação da temperatura que vai ultrapassar 1,5%. Então, eu acho que cada vez mais, eu acho que assim como a pobreza, o ataque à fome foi, digamos, o principal mote para buscar utilizar disponibilidade de recursos para ampliar o gasto público em 3 pontos percentuais do PIB, né, a partir de 2003, é isso que a gente tem que lutar agora. A gente tem que lutar que, olha, a gente precisa criar um novo bloco histórico, né, que defenda um programa de desenvolvimento que esteja intimamente vinculado com a sustentabilidade e a transição verde, e que realize uma modificação das estruturas de transporte urbano, uma modificação urbanística das cidades, um programa muito sério de reflorestamento e de reconstituição de matas ciliares, e a gente tem que centrar todos os nossos esforços nesse debate ideológico, porque eu acho que essa, digamos, é a fronteira, porque, inclusive, você pode ter, digamos, uma política anticíclica, Maringoni. É claro que o Keynes falava, né, e a gente sabe que as guerras no capitalismo acabam funcionando como keynesianismo militar. E o desastre, a emergência climática, digamos, é uma espécie de keynesianismo ecológico, não é? E é melhor, evidentemente, prevenir do que remediar. É isso que a gente tem que defender a partir de agora. Retirar todos os gastos de investimento vinculados à construção da transição verde de qualquer regra de limite de gastos, como foi executado para a questão emergencial agora. Porque se for executado para a questão emergencial agora, é porque você está remediando. Ou melhor, porque você está fazendo políticas emergenciais que nem são um remédio, na verdade. Né? Uhum. Mas você precisa, na verdade, agora executar uma política de investimentos que envolva a prevenção de longo prazo desses novos desastres e, em geral, adaptação da vida social a esse novo clima. Sabe, Pedro Paulo, durante 20 anos eu deixei o jornalismo e presidi uma agência de comunicação especializada em gestão de crise. Era a nossa marca, eu fazia palestras sobre gestão de crise e confesso para você, para o Maringoni, para quem está aqui nos acompanhando, contava a maior fake news da história. Eu não sei se é maior, mas era uma fake news. Eu dizia nas minhas palestras o seguinte: o ideograma chinês para a palavra crise é o mesmo ideograma chinês para a palavra oportunidade. Isso nunca existiu, esse ideograma, entendeu? Mas o espírito é um pouco esse, né? Os momentos de grande crise são oportunidades para mudança de paradigma, né? As guerras, você falou, basta ver a crise de 29 lá nos Estados Unidos. Então, eu queria dizer o seguinte: talvez o projeto original do governo Bolsonaro acabou sendo muito atenuado no que toca ao neoliberalismo selvagem por conta, primeiro, da pandemia, que obrigou uma injeção de recursos públicos do Estado na economia, que não estava nos planos do Bolsonaro, mas ele acabou sendo obrigado a fazer, então atenuou demais, vamos dizer assim, a margem neoliberal do governo dele, desse ponto de vista, e depois o 2022, que foi o ano da eleição, né? Ele, de novo, né, tascou dinheiro na economia para poder vencer a eleição e, de fato, quase venceu. Eu vi você respirando fundo para entrar aí, Maringoni, pode entrar. Não, eu quero engatar nisso que você está falando,
e perguntar ao Pedro Paulo o seguinte: não te parece, comparando esse ano de 2024 com o ano dos dois, com a época dos dois primeiros governos Lula, embora eles tenham sido diferentes, que o debate econômico se deslocou, ele se tornou mais conservador? Não é que a economia, o programa, mas o debate todo foi um pouco foi mais para a direita. Porque pós-crise de 2008, o grau de flexibilidade que o capital, genericamente a gente falando, colocava para as políticas públicas, a possibilidade dos governos, era mais flexível mesmo do que agora. Tanto que o debate no primeiro e no segundo governo Lula era o debate do desenvolvimento, não era o debate fiscal. No segundo governo, houve uma flexibilização fiscal muito grande, o que possibilitou ganhos no crescimento do PIB e no tratamento da própria crise de 2008. E agora, depois de 2008, em especial depois de 2014 e 2015, o neoliberalismo puro e duro ficou associado ao neofascismo, à restrição da democracia. E o governo tem que se contrapor a dois constrangimentos. Um é o constrangimento na política econômica, estrito sensu, política neoliberal. E outro são os atentados, as ameaças à democracia. Por isso eu acho que o governo Lula, quando se fala em correlação de força, ele está diante de dois elementos muito sérios, que é a ameaça... Isso não só no Brasil, a gente vê as eleições dos Estados Unidos, as eleições do Parlamento Europeu no mês que vem, como é que vão ser? A extrema-direita deve avançar muito, Portugal, Itália, Espanha, isso a gente está vendo muito. Não te parece que se associa hoje o neoliberalismo mais duro, ameaças à democracia, e esse é o limite com que o governo Lula tem que se contrapor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, concordo com você. E, Maringoni, eu acho que, inclusive, o tipo de debate, a correlação de forças no campo ideológico no Brasil, ela é muito diferente hoje do que ocorre no resto do mundo, né? Então, é como que, digamos, há uma sobrevivência da força do neoliberalismo na mídia, na produção, digamos, de interpretações hegemônicas e naturalistas das relações de poder com base nos tropos neoliberais, que é mais marcante no Brasil do que no resto do mundo. Acho que, mesmo nos Estados Unidos, né, que é o berço do neoliberalismo, a política executada pelo governo Biden, tanto parte da política que foi derrotada no Congresso Nacional, né, como, por exemplo, a extensão da rede de proteção social para atender a reprodução social das famílias, né, que envolveu estender algum auxílio para as famílias que foi executado no período da pandemia, mas vinculá-lo também à oferta de creches gratuitas, né? Mas aí eles pensavam não na forma de uma expansão do sistema público de creches, mas a dotação de recursos na forma de um Bolsa Família bombado para que as populações contratassem creches, né? Quer dizer, fazendo com que a política social se envolvesse com as questões de reprodução social, que é algo muito moderno, que existe na Suécia há muito tempo e que, aliás, explica a maior igualdade de gênero nos países nórdicos em relação a todas as outras sociedades, ajuda a explicar essa igualdade de gênero muito maior em relação a todas as outras sociedades capitalistas. Mas, para não falar, né, do programa de infraestrutura, do programa de redução da inflação, Inflation Reduction Act, que é e o CHIPS Act, né, um conjunto de políticas de subsídio ao investimento privado, de ampliação da infraestrutura pública, que não tem nada a ver com o neoliberalismo. E mesmo o anúncio anteontem, de um conjunto muito grande de proteções alfandegárias em relação a aqueles setores que se alega que têm supercapacidade na China. A mesma coisa na Europa. A Europa já anunciou vários programas de ampliação do investimento público, inclusive para a segurança energética, em função da guerra na Ucrânia, né? E vários programas também de ampliação do investimento na transição verde. Então, digamos, o neoliberalismo duro, né, ele já foi superado nos países desenvolvidos. De certo modo, não foi superado com 2008. A gente sabe que, durante um tempo, se autorizou a realização de política de gasto, mas rapidamente a demanda por austeridade voltou ali por volta de 2010, 2011. Mas o fracasso desse programa, não é, ficou patente ao longo da década de 2010 e a pandemia jogou uma pá de cal nisso. Então, acho que no Brasil a gente não pode
Essa que é a minha, digamos, a minha discordância, até com efeito pragmático da interpretação do artigo da professora Leda, que eu respeito muito, gosto muito, ela enfim, citou meus artigos elogiosamente nesse artigo de ontem, né? Mas é um momento, digamos, da gente fazer a crítica, de buscar explorar e não justificar, digamos, as opções que o Ministério da Fazenda executou. Tem que fazer a crítica, justamente porque o debate econômico no Brasil está tão distante do debate econômico que é realizado nas economias capitalistas no resto do mundo, em que se faz uma crítica do neoliberalismo intensa. E essa crítica tem que ser feita, Maringoni, também por dentro do governo. Se o governo repetir as palavras de ordem neoliberais, porque o Haddad, não dá para dizer que o ministro da Fazenda simplesmente aceitou um programa que foi imposto pelo Congresso conservador, não é? Porque ele alegou que realmente uma estratégia de sinalização para o mercado privado de que você controlaria a dívida pública por meio do gasto seria favorável para a execução de investimentos privados que poderiam liderar o crescimento da economia brasileira daí por diante. Ele falou isso. Então, o que é importante não era ampliar o gasto público, mas que era aumentar a credibilidade da dívida pública para que o modelo de crescimento fosse liderado pelo gasto privado, certo? Então, isso é uma opinião neoliberal, não é uma aceitação de um limite neoliberal colocado pela correlação de forças e particularmente pelo Congresso. Se você reproduz dentro, digamos, do megafone que o governo tem para disputar a narrativa junto com a grande mídia, se você reproduz o discurso neoliberal, né, você vai trazer a correlação de forças para um cenário ainda mais desfavorável para aqueles grupos que querem lutar contra o neoliberalismo, querem ampliar as margens de manobra, de autonomia, de execução de políticas não neoliberais, não é? Então, acho que esse digamos, o próprio governo tem uma responsabilidade nesse recuo, nessa defensiva, e a gente tem que fazer, digamos, um debate que aponte isso, mas para buscar fortalecer, digamos, o governo contra o neoliberalismo. Não reconhecer ou exagerar o limite que o governo tem perante o neoliberalismo, porque essa correlação de forças ela é variável e o próprio governo participa dessa correlação de forças executando uma política. É aquela coisa do futebol, não é? Se o time coloca 10 jogadores na sua grande área para buscar defender, não faz uma defesa adequada e nem abandona até o contra-ataque, não é? Você vai tomar gol, você vai perder. Então é um jogo, amigo. A correlação de forças é um jogo em que a sua posição... Só uma questão, Maringoni, para entrar e aí te devolvo para você encerrar. Está aqui, né, a Bíblia do, até agora, liberalismo, de The Economist, semana passada, é isso, né? A ordem liberal internacional está se rompendo, né? Então, essa questão que você traz sobre esse colapso do neoliberalismo. Mas deixa eu te perguntar, ainda no tema da questão, me parece crucial nesse momento, com a possibilidade de rompimento da lógica neoliberal, que é a reação à catástrofe do Rio Grande do Sul. O governo vai lá e propõe, e é o que foi aprovado, um pacote de auxílio ao Rio Grande do Sul que posterga por 3 anos o pagamento da dívida lá do estado do Rio Grande do Sul. Bom, lá atrás, no governo Temer, e depois no Bolsonaro, mas isso é obra do governo Temer, quando foi lançado o regime de recuperação fiscal dos estados, em 2017, os economistas do PT e da esquerda fizeram uma crítica vigorosa a ele, né, dizendo que esse regime era era você entregar os estados brasileiros à sua própria inviabilidade. Ok. Aí, neste momento, o governo vai lá e faz uma proposta para o Rio Grande do Sul, que é postergação por 3 anos. A proposta do governo, as pessoas não estão se dando conta. Em 2027, o Rio Grande do Sul vai voltar a pagar os juros da dívida sem nenhum desconto. Ele está só obtendo, ele teve 3 anos de refresco. Aí vai lá, vou falar da correlação de forças, o MDB, o PSD e outras forças, em tese, à direita do governo neoliberais, e fazem uma proposta de emenda que é o seguinte: não, nesses 3 anos, não faz só a postergação, anistia os juros devidos nesses 3 anos, e em 2027 você retoma, contando a partir dali. O governo negou, o governo derrotou essa emenda do MDB para dizer, não, nós queremos juros inteiros, né? O governo pulou na frente da defesa
do regime de recuperação fiscal lá do governo Temer, né? Pior que isso, né? Quer dizer, o pior, a par disso, a Fernanda Melchiona e parte da bancada do PSOL apresentaram um projeto de trocar o regime de recuperação fiscal por algo que eles denominaram, achei muito interessante, que é regime de recuperação socioambiental, que é reestruturar toda a lógica da dívida dos estados. Nem a direção do PSOL deixou ir para voto, né? Nem a direção do PSOL. Então, eu acho que nessa questão do Rio Grande do Sul aí tem uma questão que está em jogo, que está em disputa, né? Que é para onde vai o governo. Mauro. Agora, existe também uma disputa que está em curso entre o Executivo Federal, o Poder Legislativo e os executivos estaduais e municipais, não é? E nessa disputa, eu acho que muito do Poder Legislativo está vinculado com essa visão dita municipalista, não é? Do Arthur Lira, que é basicamente, no fundo, aumentar o poder do Congresso sobre o orçamento, vinculando a políticas para as bases eleitorais dos deputados, sem nenhuma conexão mais geral entre essas disposições orçamentárias e um processo de planejamento mais elaborado a nível federal, que inclusive destine recursos de maneira a escolher as localidades em função das reais assimetrias e necessidades dessas localidades e não do poder político, do político padrinho, e de maneira que vincule a execução dessas políticas locais a programas mais gerais de ordem federal. Então, eu considero que também não dá para simplesmente ceder nessa correlação de forças entre Congresso e governo federal, sem, ao mesmo tempo, digamos, não pensar como pensa aí o projeto da Fernanda Melchiona, como você coloca, sem pensar numa nova lógica de execução dos fundos federais. Porque se você simplesmente transferir o problema dos municípios e dos estados para o governo federal, você vai amarrar ainda mais as políticas, digamos, de planejamento, as políticas mais transversais e que pensam no todo. Não é? E transferindo recursos para estados e municípios, sem necessariamente garantir que eles tenham uma coerência com um plano mais geral de adaptação às circunstâncias da transição verde. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, em função da correlação de forças que o Arthur Lira quer estabelecer via diferentes formas de orçamento secreto, emenda de relator, etc., e o orçamento federal. Maringoni, por favor. Uma última questão é o seguinte: o debate, a crítica ao neoliberalismo, que é uma prerrogativa da esquerda, tem sido, na Europa, você citou a Europa, e nesse caso da dívida do Rio Grande do Sul, apesar do projeto ser da Fernanda Melchiona, tem sido feito pela direita e pela extrema-direita. E por isso eles têm ganho eleições importantes. Quer dizer, o crescimento do Chega em Portugal não é outra coisa. É uma crítica, evidentemente, oportunista, evidentemente enviesada, mas é uma crítica. O AfD, o Partido Neonazista na Alemanha, mesma coisa. A vitória da Giorgia Meloni na Itália também se deu em cima da crítica às políticas de imigração. Evidentemente, eu estou dizendo, não digo que se tenha que engrossar essas críticas, porque elas são, como eu disse, oportunistas. Mas esse é o cuidado, para que a centro-esquerda, o progressismo, não fique identificado com a manutenção do status quo. O Bolsonaro, a gente sabe, fez uma campanha toda antissistêmica, assim como o Milei na Argentina. Então, é uma conjuntura extremamente complexa, eu acho que é um tema para um outro debate. E mesmo nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, digamos, o governo Trump executou uma política, digamos, absolutamente irresponsável do ponto de vista fiscal, mas que envolve, basicamente, um keynesianismo militar, de um lado, e uma redução muito grande dos impostos sobre os mais ricos, de modo muito semelhante ao que tinha sido executado pelo governo Ronald Reagan, um outro governo republicano, não é? Na década de 80. Então, é isso que força, digamos, o Partido Democrata a também abandonar essa rigidez fiscal, que era característica, por exemplo, dos governos Obama e do governo Clinton, com o governo Biden. É claro que a gente tem que criticar o governo Biden pela política imperialista americana, sem dúvida nenhuma. Mas, do ponto de vista da correlação de forças interna, é claro que é um governo de centro-esquerda e que executa um programa que é muito mais favorável aos sindicatos, né, apoiando greves, inclusive, né, do que
a direita neoliberal, mas que também não tem essa a chamada responsabilidade fiscal, como você coloca, né, Maringoni? E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um debate público que, digamos, vincule cada vez mais um desenvolvimento socioambiental com a necessidade de eliminar as amarras para o investimento público necessário para adaptar nossas sociedades a essa nova conjuntura que o capitoloceno, não é o antropoceno, né, que o capitalismo produziu, uma nova era geológica. A gente tem que agora ter, digamos, armas de Estado para combater mais uma dessas crises do capitalismo que se expressa na forma da emergência climática. Pedro Paulo Zalu Bastos, Gilberto Maringoni, obrigado demais aos dois. Poxa, vocês estão combinando, né? Sexta-feira de azul, os dois aqui. Verdade. O Mauro ainda bem que camisas floridas aí. Que eu aqui de branco, sexta-feira de branco. Bom. Muito obrigado, Mauro. Eles foram prudentes e não vieram de vermelho, como foi o Paulo Pimenta lá no Rio Grande do Sul. Deu uma confusão aí com os liberais, vestir agasalho vermelho. Assim estamos. Pedro, mais uma vez, super obrigado. Vamos te convidar mais vezes. Eu que agradeço. Até logo. Forte abraço. Obrigado, Pedro. Tchau. Até mais. Tchau.